gente já coloca. Veja se vocês ouvem. Eu conheci uma pessoa ali que eu acho que conheci nas outras vidas. Onde vem? É justamente o que nós vamos falar o tempo todo aqui. Porque eu penso que quando eu sei quem eu sou, eu tenho uma conexão com o divino. Eu penso que quem eu sou é o que o divino escolheu para mim. Autoconhecimento e fé é tudo que você precisa para saber todo o resto. Cara, se você se conhece, você consegue fazer as melhores escolhas. Se você se conhece, você tem maturidade emocional, porque você aprende a lidar com as suas emoções. Se você se conhece, você tem mais realização, mais sucesso, mais felicidade, mais bem-estar, engajamento, resultados e deixa alguma coisa pro mundo. Ser absoluta é ser inteira, é você voltar para o seu eu. A importância de estar aqui nesse evento hoje é olhar para dentro de si e ver quantas mulheres, quantas pessoas, na verdade, estão nesse caminho do olhar para dentro de si, descobrindo as verdades, descobrindo quem você realmente é. E foi surpreendente o que aconteceu hoje, foi uma cura de uma criança interna que foi ferida, né? Como muitas que existem por aí, guardadinhas dentro de cada um de nós. Então foi surpreendente, valeu a pena responder para ela coisas muito profundas que deve estar até no meu inconsciente, foi muito bacana. E se entender que é isso que eu preciso ressignificar na minha vida. Eu sou secretária, estou participando do evento hoje, do Secretários Group com a Mulher Absoluta, né, a Verônica e a Ana Keklijian. E está sendo um prazer enorme poder estar aqui presente, né? É um evento grandioso, muito bem organizado, com oportunidades de aumentar o nosso network, né? É um privilégio poder estar aqui. Podem tirar tudo de você, mas duas coisas são improváveis: a sua fé e a sua história de vida. Se você não se esquecer disso, você será capaz de superar e de se surpreender com o poder que te habita. Não importa qual é a sua situação, nunca parem de sonhar e de esperançar. Eu tenho valor! Seja quem você é, para você fazer o que quiser. Delícia. Ana, a palavra é toda sua. Gente, eu já assisti esse vídeo, acho que uma centena de vezes, mas eu estou aqui com meu coração quase saindo pela boca, porque é muito orgulho entregar algo tão transformador, né? E eu espero que vocês possam hoje levar essa sensação para casa também. Legal, Ana, fica à vontade, a palavra é tua. E essas mulheres incríveis, né? Fiquem atentas
anotando as perguntas para depois bombardear a Ana de perguntas, gente. Bom, gente, hoje nós vamos falar de autoestima, né? Aqui vocês estão vendo o logo da Mulher Absoluta, porque eu sou idealizadora, e hoje a Mulher Absoluta ganhou uma parceira daquelas, que é a autoestima. Então, agora, onde vocês veem minha logomarca, vocês vão ver Mulher Absoluta junto com a autoestima blindada, né? E será que isso é possível? Será que é possível blindar a autoestima? Né? Então, nós vamos falar hoje algo que tem a ver com muito além do espelho, porque muitas pessoas associam a autoestima à nossa beleza, né? Ao que nós vemos no espelho mesmo, né? O que nós transmitimos, o que nós aceitamos ou não aceitamos diante do espelho. Mas será que é isso? Ou será que é só isso, né? Aqui vocês estão vendo a minha assinatura, né? Eu também sou fundadora da Empresa Brasileira de Coaching, né? Sou Master Coach, sou palestrante, sou também empreendedora, sou formada em inteligência emocional, eu sou Master Analista Comportamental, faço mapeamento comportamental, sou especialista em produtividade e agora, mais recentemente, com muito orgulho para vocês, sou também formada em autoestima, né? Isso é bem recente mesmo. Já vinha trabalhando com autoestima há 7 anos, né? Porque trabalho com desenvolvimento humano há 7 anos, apenas 7 anos, né? Acredito que eu ainda tenho muito chão para correr, e antes disso eu atuei por 20 anos no mercado corporativo como executiva de marketing, né? Já falando sobre quem sou eu, né? Sou mãe, sou noiva, sou filha, sou madrinha, sou irmã, sou cristã, sou apaixonada por dança, adoro dançar, inclusive nos meus eventos sempre tem dança, né? E já, daqui a pouco eu vou ser vovó, né? Eu tenho 52 anos e uma história já muito bem construída, né? Muito bem vivida e ressignificada, né? Aqui está um pouquinho dos números, né? Não porque eu quero aparecer, mas é porque eu tenho orgulho mesmo, né? Eu nem fazia ideia de que eu tinha tantos números, porque foi tão difícil começar, mas hoje, com muito orgulho, eu tenho alguns números para mostrar para vocês e espero que isso avance mais, até que chegue uma hora que eu nem consiga contar. Aqui mais um pouquinho do que eu faço, que vocês já viram no vídeo, né? Agora, por quê, né? Por que que eu, já consolidada como coach, resolvi, e já trabalhava com autoestima, né? Tanto que eu tenho o projeto Mulher Absoluta, resolvi me especializar nesse tema da autoestima. Bom, primeiro de tudo, eu fui convidada a ser uma especialista. Eu fui convidada pela Bruna Legnaioli, que já vinha acompanhando o meu trabalho, que já trocava algumas figurinhas para me tornar uma especialista. Eu fui aprovada nessa especialização, eu tive que provar qual era o meu propósito, né? E assim, se eu fizer uma análise de coachitório, né, com essas minhas 6.000 horas, eu vou dizer para vocês que raramente eu encontrei alguém que não precisava trabalhar autoestima ou autoconfiança, né? Então, assim, é um ponto que converge muito com o autoconhecimento. É puro autoconhecimento, converge puramente com a inteligência emocional do ponto de vista científico, né? Então, fez todo o sentido do mundo ter essa especialização. Porque a autoestima, então, ela caminha com o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele traz resultado, como a Paula hoje disse, né, no começo, do resultado que ela teve, porque, na verdade, nós trabalhamos a autoestima dela, nós resgatamos a vida dela, né? O desejo de viver, o desejo de honrar a sua história, né? E de se cuidar, de se amar, tudo isso tem a ver
com desenvolvimento, né? Seja no coach, seja na terapia, seja no que for, né? Quando se fala de desenvolvimento humano, a autoestima está presente. Porque pesquisas mostram, eu não trouxe aqui as pesquisas pelo tempo, mas as pesquisas são alarmantes sobre a questão da baixa autoestima, principalmente na mulher. Não que o homem também não tem, né, é uma questão. Mas o homem tem duas situações. Ele lida melhor com isso e ele não gosta de ficar vulnerável a isso. Então, é difícil. Eu fiz uma campanha de autoestima para o homem na internet, 0 retorno. E aí a gente faz para a mulher e a gente percebe uma enxurrada de mulheres precisando de cuidado, de amor, né? Outras tantas nem sabendo direito o que é autoestima e o impacto que tem isso na vida delas, né? E porque eu me enganei por muitos anos, gente, acreditem. Já absoluta, eu não era uma pessoa tão bem resolvida na autoestima. Eu caí de cara no chão em 2020 com um divórcio depois de 17 anos. A vida nos dá situações que colocam a nossa autoestima à prova. Isso sempre vai acontecer, porque a autoestima não é inabalável, né? Eu posso estar hoje com a minha autoestima bem resolvida na minha vida pessoal, mas posso não estar tão bem resolvida assim na minha vida profissional. Eu posso ter uma autoestima muito bem resolvida nos meus relacionamentos no meu relacionamento amoroso, mas posso não estar tão bem resolvida socialmente falando, com amigas, com outras pessoas, com network. E mesmo estando bem resolvida, me considerando, caso, né, vocês se considerem também, bem resolvida na autoestima, amanhã acontece uma situação na tua vida, você não pode garantir que a sua autoestima vai continuar inabalável. Você pode sofrer um divórcio, você pode sofrer uma perda, né? Você pode sofrer um acidente, você pode ter um prejuízo financeiro horroroso, você pode ser demitida, né? Vocês que estão aqui, se tiver alguém que está, né, procurando recolocação ou procurando se enquadrar melhor profissionalmente, vocês sabem disso, né? Agora, uma coisa que as pessoas confundem é que quando uma situação assim acontece, se eu estou com a autoestima bem e consigo separar o meu amor próprio do problema, eu consigo resolver o meu problema. Agora, quando os problemas vêm, eles acontecem, você cai, se a sua autoestima não é preservada, aí é difícil. Fica muito difícil, né? Então, é bom a gente compreender, eu vou explicar direitinho para vocês o que é autoestima, tá? Então, por isso eu aceitei. E vou falar uma coisa, eu caí de cara no chão em 2020, aí o que eu fiz? Eu tomei algumas medidas. Eu tomei, na verdade, 3 medidas muito importantes na minha vida. Eu fortaleci a minha fé, eu usei todas as ferramentas de inteligência emocional que eu tinha em mãos, para sair daquele deserto que eu entrei, e eu também fui fazer uma imersão de autoestima, que é justamente essa que eu me formei. E por que eu fiz isso? Porque foi sensacional, foi incrível, porque eu decidi me amar ali, entendeu? Resgatar o meu amor próprio ali. E eu falei, cara, é muito legal. E tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo em sessão, cara, já foi aplicado em mim. Então, eu sou um exemplo de autoestima resgatada. E não só desse momento de 2020, mas vários momentos da minha vida, né? Esse método que eu me formei de autoestima é um método inédito. E ele é muito prático, porque ele traz uma tomada de consciência e uma reprogramação e ferramenta. Tomada de consciência, reprogramação e ferramenta, né? Esse método foi desenvolvido ao longo de 12 anos e testado e aprovado por mais de 15 mil mulheres e 218 grupos até o momento. Existem somente 300 especialistas formadas nesse método no mundo. Isso tá vindo mais uma leva aí, né? Então, eu tenho muita honra e muito orgulho de fazer parte deste grupo que eu chamo de comunidade, né?
Eu faço parte desta comunidade que acabou que, a partir dela, dessa comunidade especialistas em autoestima, surgiu um movimento Curadas para curar. E eu gosto muito de explicar o que é isso, porque, assim, eu só posso curar alguém se eu já fui curada. Eu só posso ter esta ousadia de querer lidar com vidas se eu já curei a minha história. História essa que ainda está em processo de cura. E sempre vão vir outras situações para que eu me trate e me cure, né? Então, este movimento, ele é formado só por especialistas em autoestima, e vou dizer para vocês algo que já pode ser anunciado, que nós anunciamos ontem, vem aí um livro. Um livro com 30 especialistas em autoestima que estão contando, estão presenteando suas histórias de dor e de ressignificação, como nós saímos dessas dores. E eu estou neste livro, então quem quiser saber mais, depois vocês vão saber como. Tá? Agora vamos lá. Vamos lá. Aliás, deixa eu voltar e fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam no chat. Vamos lá. Como anda a sua autoestima no âmbito profissional? Dá uma nota de 1 a 10, sem você, assim, a grosso modo mesmo. E aqui não tem julgamento, tá, gente? O seu jeito é o jeito certo, só quero participar e interagir com vocês. Como anda a sua autoestima no ambiente de trabalho? De 1 a 10, por favor, coloque no chat. Vamos lá, ó. Melissa 5, Clara 8,5, Valéria 5, Márcia 7, que mais, gente? Adriana 7,5, Michele 5, Kelly 5, que mais? Priscila 7, tá, Marcela 7, olha lá, que legal. Alexandra 8, Tatiane 7, então a gente vê um grupo assim, né, que a gente pode dizer que tem uma média, sei lá, talvez de um 6, né, porque tem muitos 5, Renata 5, Keliane 8, muito bem. E a Cíntia 7, tá. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o próximo slide para vocês, que mostra alguns dos sintomas da baixa autoestima profissional. Leem, respirem e anotem o que vocês identificarem em vocês, tá? Vamos lá. Peraí. Ih, não tá indo, gente. O que aconteceu? Foi. Você tem dificuldade de se arriscar? Tem necessidade de ser aprovado o tempo todo? Tem necessidade de ser aprovado o tempo todo? De alguém ficar te afirmando? Se sente uma fraude? Se compara e pode ser competitiva? E no competitivo aqui é meio desmedido, sabe? Só se prepara, fica estudando, busca conhecimento, mas nunca se sente pronto o suficiente. Sempre acha que não fez o suficiente. Perde a oportunidade por medo, se esforça demais porque quer tudo perfeito, e nunca tá bom, né? E nunca tá bom. Vive relações abusivas, então você sente que você acaba despertando nos outros, às vezes uma ira, né? Você tem um comportamento passivo-agressivo, né? Você tem muito medo de errar, de fracassar, né? E aí você acaba, sabe, você não fala, você não se expressa, você não manifesta, você não contribui, né? Não reconhece suas qualidades, seus dons e talentos. Por mais que as pessoas digam, você não vê tudo o que dizem. Procrastina, o que é importante. Não se sente merecedora e próspera. Gente, aqui nós temos só uma parte do que representa, e talvez os itens mais comuns, que representa a baixa autoestima no trabalho, né? A Márcia disse, vixe, né? Tá pesado aí, Márcia, né? Ai, pessoal, peraí, só um instantinho. Pessoal, por enquanto, vão se ajustando aí, porque às vezes a gente se sente assim, né? Conforme esses itens aqui, né, Ana? Pois é, gente. E olha,
Alguém falou aqui, quando estava fazendo o check-in, que gostaria de entender a autoestima não só no âmbito... A Kelly colocou 13 itens. Não, 7 ela se identifica, né? E tudo bem, viu, Kelly? Isso aqui não é para gerar desespero, não. Isso aqui não é para gerar autocrítica e condenação. Isso aqui é para gerar tomada de consciência. É para você dizer assim, ufa, ainda bem que tem tratamento. Ainda bem que agora eu sei, porque o pior é não saber. Isso que é o pior, tá? Então, fica assim, tranquila, Priscila, tranquila, Márcia, tranquila, Kelly, tranquila, grupo, tá? Tá tudo certo, tá bom? A Lídia tá rindo, né, Lídia? Achando graça, né? Mas é verdade, tá? Alguém disse aqui que também gostaria de trabalhar a autoestima também no âmbito pessoal, né? E aí eu trouxe aqui, né, para vocês conhecerem. Olha lá, né? Dúvida do sentimento do parceiro ou da parceira, não se sente amado o suficiente, tem muito medo de ser traído ou trocado, é submissa, permissiva, sente um peso na vida do outro, né, que é um peso, não se posiciona, tem medo de perder, vive relações abusivas, é dependente financeira, aceita traição e humilhação, se anula para viver a vida do outro, é ciumenta e pode ser autoritária e controladora. Gente, quem quiser se manifestar no chat, fica tranquilo, porque uma coisa que a gente tem que ter, a gente tem muita responsabilidade, é que vocês estão num ambiente seguro. Embora seja um grupo, ninguém vai usar isso aqui contra ninguém, tá? Isso aqui a gente está para aprender mesmo, para se desenvolver. Tá? Não tem coisa mais linda que desenvolvimento em grupo, tá? E olha lá, e na vida social e familiar, como anda a sua autoestima, hein? Acha que todo mundo é falso com você? Tendência a se isolar e a se afastar? Necessidade de agradar e bajular para ser aceita? Se importa muito com o que pensam sobre você? Sabe? Aquela pessoa que tudo que falam, às vezes nem falam, né? Mas a gente já acha que está falando, né? Faz fofoca? Se compara o tempo todo? Dificuldade de falar não para as pessoas? Nossa, essa dificuldade de falar não, ah lá, é um sintoma de baixa autoestima, né? Vive rodeada de pessoas, mas se sente sozinha? Se sente perseguida, não fala o que pensa e não se posiciona, né? E, por fim, nós temos os sintomas. Olha lá, esse é muito importante. Com você mesmo. Será que você está com baixa autoestima, né? Não está se tratando, né? Que a gente costuma querer que os outros nos tratem bem. E você? Como é que você está se tratando? Olha lá. Se critica demais, não sente capaz de realizar nada, é forte e corajosa, mas se fechou para as pessoas, é autossuficiente, não sabe pedir ajuda. Engraçado que isso parece que é toda poderosa, né? Não, né? Já sofri disso. Não tem tempo para cuidar de você? Nunca está satisfeita com a própria imagem? Fala mal de si mesma? Hábito de enxergar o lado negativo das pessoas e das coisas? Se culpa por tudo e se sente sozinha, não gosta de ficar sozinha, tem dificuldade de tomar decisões sozinha, né? E agora, gente, nesse item aqui, consigo mesma, nota de 1 a 10, quero ver. A Paula, nossa, vou precisar fazer sessão. E aí, gente, vamos lá, né? Quero notinha de 1 a 10, vamos lá, bem rapidinho. Meu Deus, eu ganhei 9, a Marcela. O que mais? Tá vendo? Se vocês vieram buscar o que vocês já estavam sentindo. A Lídia 5. Às vezes a gente tem um sintoma, mas esse sintoma causa um strike. Um sintoma, não é o número, gente. Não é o número, tá? Não é o número, é o sintoma, mas a gente está vendo aqui, tá? Só para eu sentir vocês. Márcia 7, Valéria 6. Olha lá, quem mais, gente? E, ó, e se doer, alguma coisa que eu falar para vocês aqui, pega que é teu, tá? É aí que você tem que tratar mesmo. Nossa, mas que louca, o que ela tá falando? Pega que é teu, tá? Olha lá, Clara, mulheres sinceras, parabéns. Isso mesmo, Clara. E você, Clara, quantos tem? Pega que é sua. Ah, Márcia, pega que é sua. Adriana 9, Clara 9. Isso aí. Ana, o primeiro item vem como soco no estômago, eu sei. Eu sei, autocrítica e condenação.
você vai ouvir mais. Eu tenho coisa mais forte para revelar. Eu tenho, tá? Gente, por favor, eu peço que quando faltar 15 minutos me avisem, tá? Porque eu sou daquelas que gosto de entregar mesmo, viu? A Paula sabe, eu preciso que alguém me ajude, tá? Bom, fica à vontade, Ana. A gente vai aqui organizando o horário. Tá bom. Bom, e aí você tem sintomas de autoestima e não faz nada. Você tem sintomas de autoestima e não sabe. Aí você começa a dizer, você vai para um outro âmbito dos vícios emocionais. E aí o vício é um exagero. E aí você fica com aquelas crises de ciúme, super insegura, carência afetiva, dependente emocional. Você começa a sofrer de perfeccionismo, e é bom explicar que perfeccionismo aqui não é coisa boa. Seja eficaz e não perfeita, né? Pessimismo, controladora. Gente, controladora, socorro. Crítica e autocrítica, comparação, autoafirmação, codependência e distorção cognitiva. Tudo isso aqui é fruto de uma baixa autoestima. Alguém se achou aqui, já com vício emocional, com um pezinho aqui, tá? Olha lá, a Lídia falou, a Márcia, Jesus. Gente, a tomada de consciência, a gente se acha, lá, tô ficando com medo. Pri, mas não fica não, porque tem solução, tá? Olha lá, o que é isso, Adriana? Entrou na caixinha. Socorro. É isso aí, gente, né? Tá, muito bem. Querem saber como isso pode piorar ainda mais? Baixa autoestima, vício emocional, olha o que pode virar. Desculpa, gente, mas é necessário. Olha lá, doenças, transtornos, ansiedade, burnout. Sabe o que é burnout? É você se sujeitar o contrário do burnout, que você tem excesso de trabalho, excesso de coisas a fazer que te geram muita pressão, né? O burnout é quando você está numa situação que tiram de você as coisas, sabe? Deixam você meio de molho café com leite. E eu sei que tem gente que já viveu isso aqui. É horrível. Você se sente inferior, inútil, sabe? Você se sente péssimo, né? Vai para a depressão, vai para o pânico, vai para o desequilíbrio emocional, conflitos nas relações e rompimentos, exclusão familiar, distorção da realidade. Eu já colocaria aqui até uma outra coisa, paranoia. Tudo isso já não dá para vir para mim, não dá para vir para Clara, não dá para ir para Paula. Isso aqui é só psiquiatra e terapeuta, tá? Não dá. Entendeu? Então, vamos evitar. E se você tiver com um pezinho aqui, tudo bem. Também, tudo bem. É importante você ter essa consciência e depois nós podemos conversar, tá? Porque todas vocês que tiverem interesse em saber mais, em ingressar num processo, vocês vão ganhar uma sessão experimental gratuita, tá? Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo. A Lídia, sou ansiosa também. Tá? Acho que não ter foco e equilíbrio. Adriana, afeta tudo, tá? Muito bem, tá? Vamos lá, vamos avançar. A boa notícia é que a autoestima é um tratamento. E tem a ver com a forma como você se trata. Eu sou, como especialista, eu sou uma condutora. Eu sou um agente transformador. Para te dar ferramentas, consciência, método e ferramentas para você se desenvolver, né? Mas depende de você, né? É como você se trata. Aí eu pergunto para você, como você anda se tratando? Como você anda se amando? Como você anda dando carinho a você? Que tipo de carinho você dá para você? Você está dando mais para você ou tirando? Alguém tem coragem de escrever no chat agora? Ana, sabe que eu lembrei aqui? Às vezes a gente involuntariamente, a gente se permite ter tanta ansiedade e a gente começa a passar mal, com dor de cabeça, com estresse, com dor no estômago, e a gente não toma uma atitude para dizer assim, ei, ansiedade, toma o seu lugar, que é a dosagem certa, porque você está fazendo mal para o meu corpo. Aí entra a permissão, né?
uma tomada de consciência e uma decisão só pode partir de cada uma de nós, né? Então, a gente está dizendo aqui um monte de coisas, que é transmitir conhecimento. É esse o propósito, né? Para o desenvolvimento profissional de vocês, uma gestão melhor da carreira de vocês, né? Esse é o propósito da nossa jornada. Agora, depende de vocês. Então, vocês estão tomando consciência agora e pode ser que vocês fiquem meio aflitas, tá tudo bem, né? Que bom, né? Que bom que não estão achando que é blá, blá, blá. É para ficar realmente preocupada. É como se você fosse no médico e descobrisse que você está com alguma questão, né? Que você tem que tratar, e você tem que tratar. E você não é obrigada a saber tudo. E você não é, e não é tão simples assim, assistir uns vídeos, né, ler um livro e se auto-aplicar. Por isso que existem mentores, coaches, especialistas, né, terapeutas, para auxiliar vocês nessa jornada. Porque a maioria de vocês provavelmente já sabia de muita coisa aqui, que não andava bem. Talvez não soubesse o impacto violento que isso tem na vida de vocês, tá? Mas já sabia, mas não sabe como mudar isso. E tá tudo bem, né? Porque a partir de agora vocês vão saber como, vocês vão ter um caminho, tá? O que é, afinal de contas, ter uma autoestima profissional elevada, né? É você ser capaz de reconhecer suas habilidades, valorizar seu potencial e, acima de tudo, confiar em si mesma. Desculpa o masculino aqui, tá? Mas confiar em si mesma. Então, segundo a Carol Dweck, que é a escritora do best-seller Mindset, né? A opinião que você forma a respeito de si mesma afeta diretamente a forma como você leva a sua vida. A autoestima é um estilo de vida. A autoestima requer mudanças de hábito. Não dá para você trabalhar a autoestima levando a vida que você está levando, porque certamente você está violando alguns valores seus. Não está legal. Tá? Aí, né, a gente fala assim, né? Mas as pessoas não me reconhecem, as pessoas não me valorizam. Mas é muito difícil reconhecer e valorizar quem não se reconhece e não se valoriza. É muito difícil amar quem não se ama. Sabe por quê, gente? Porque por mais que a gente dê amor a essas pessoas nunca acham que é suficiente. Já conheceram alguém assim? Ou já viveram isso? Eu já vivi isso. E aí nós viramos um pouco tóxicas, né? Porque nós queremos mais e vamos exigindo mais das pessoas, né? Mas por quê? Porque nós não nos amamos. Existe uma fonte inesgotável de amor dentro de nós. É aqui que está a fonte. Só você pode dar para você o que você precisa. Aí, quando o outro dá, sabe o que acontece? Você transborda, mas só você se preenche, né? É difícil demais confiar em quem não confia em si mesmo. Como a gente vai confiar numa pessoa que não confia em si? Não dá. Mas a gente sabe que a pessoa tem capacidade. A gente sabe das competências da pessoa, mas ela, quando ela não age com autoconfiança, é difícil. É difícil dar autonomia para essa pessoa no trabalho. Ela não conquista esse espaço, porque ela mesma se sabota. Gente, podem fazer perguntas, aí a Clara vai me chamando, tá? Bom, e se amar envolve mudança de pensamento, né? A Clara falou aqui no começo que nós somos o que nós pensamos, né? Se você pensar, nossa, mas isso aqui não vai dar certo, isso aqui é blá, 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 isso aqui não vai adiantar em nada na minha vida, não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Mas é muito difícil ter autoestima. Vai ser difícil mesmo, né? Eu tenho até uma frase, eu escrevi umas frases hoje, porque eu fui escrevendo o que eu queria falar para vocês, né? Eu gosto de fazer isso, e saiu umas inspirações, assim, muito legais, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, sabe?
Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que a Lídia fez, né? Para você explicar o que é a distorção cognitiva. Ah, tá. Gente, isso é muito legal, essa pergunta, porque distorção cognitiva é distorção da realidade. Então, por exemplo, você já estiveram numa situação onde você fala que o mundo é quadrado e a outra pessoa fala que o mundo é redondo, e você fala, meu Deus, mas como é que pode? Mas como é que pode? O mundo é redondo e a pessoa tem toda a convicção que o mundo é quadrado, o universo é quadrado, né? Essa pessoa está distorcendo a realidade. Por alguma razão de defesa própria, ela está distorcendo a realidade. Existem vários comportamentos que de distorção cognitiva. E que essas distorções, isso é muito legal, eu poderia fazer um encontro só de distorção. Porque as distorções, elas surgem da nossa infância, para a gente se proteger. Em algum momento lá, porque o ambiente era caótico, mesmo no ambiente de amor, tá, gente? Alguma situação tinha lá na infância que você acabou tendo que se proteger e distorceu a realidade. Os sabotadores também surgem da infância com essa mesma intenção de proteger. Só que aí você cresce, você não precisa mais dessas armas. E isso começa a te prejudicar. Então, por exemplo, o julgamento é uma distorção cognitiva. Aquela pessoa que julga tudo. Sabe, tudo julga. Aquela pessoa que se culpabiliza de tudo. É uma distorção cognitiva. Né? Sabe aquela pessoa que você está falando e ela está te atropelando? Ela já deduz o que você vai falar? Isso é uma distorção cognitiva. A pessoa que tudo culpa o outro. Aquela pessoa que é catastrófica, que ela tá chovendo, ela já acha que vai alagar, que vai acontecer o caos, que alguém vai morrer. Tem gente, é distorção cognitiva, né? Sabe aquela... agora vocês vão se achar. Ah, mas eu deveria ter feito, eu deveria ter pensado, eu deveria ter comido, eu deveria ter falado, ou eu não deveria. É uma distorção cognitiva. E se a pandemia voltar? E se ninguém vier na reunião, na nossa jornada? E fica no e se? E se, você entende? A pessoa sai da realidade e ela fica num outro mundo, tomada por um medo. A distorção vem do medo e você começa a ver coisas que não existem. Já que entramos nesse ponto, eu gosto sempre de dar uma ferramenta. Como eu identifico uma distorção em mim? Primeiro, se alguém está falando para você alguma coisa, sabe, já de longa data, que você tem um hábito para te fazer certas coisas, presta atenção que pode ser uma distorção. Mas você pode, se você distorce, você sente dor, mal-estar. Porque você começa a sofrer. A distorção, ela geralmente leva para uma coisa caótica. Então, você começa a sentir mal-estar. Então, você pergunta para você, qual é a evidência que eu tenho disso? Se você não tiver evidência nenhuma, muda o seu pensamento. Aí vai para as teorias da Carol Dweck. Pensamento, mindset de crescimento. Começa a pensar, tá tudo bem, tá tudo certo, isso não é verdade. Começa a se trazer para a realidade, lavar o rosto, tomar água ajuda. E é muito importante, não sei por que a Lídia fez essa pergunta, mas é muito importante identificar as distorções, porque pegar consciência a gente muda, né? Agora, distorções que não são cuidadas e elas vão para o excesso, pode virar paranoia. Aí você não só acha que o Covid vai voltar, mas você já se vê com o Covid, você já sente o mal-estar do Covid, você já acha que a tua família... Você começa a ver muita desgraça. Eu entrei nesse porque eu achei que essa pergunta merecia resposta, tá? Deixa eu ver que tem mais coisa aqui. Nossa Senhora, que ela está dizendo, deveria, relacionado à culpa, claro. Tudo tem uma origem, gente. Todas as feridas emocionais, todos os sintomas de autoestima têm uma origem na sua história de vida, tá? Tem. E é bom ficar cara a cara com isso, tá? Mas isso é para um outro momento, tá bom? Talvez a gente... Vamos falar mais disso naquele outro workshop,
bem? Tá? Se eu me perder, vocês me fazem eu retomar, tá? Me lembram onde eu parei. Bom, então envolve uma mudança de comportamento, né? Trabalhar a autoestima. Você tem que se adentrar em você, né? Você tem que se conhecer, primeiro identificar, né? Que você reconhecer realmente aonde a sua autoestima está pegando, né? E começar, e tomar uma decisão de mudança de pensamento, de foco, eu vou falar daqui a pouco o que é isso, de hábitos e de aprendizados, né? Então, também desculpa, é que está aqui em cima. Para se amar, é preciso se conhecer profundamente. Alguém ama aqui alguém que não conhece? É possível eu me apaixonar por alguém que eu não conheço? Não, não é possível. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor, tá? Então, para você ter autoestima, você precisa se amar. E para você se amar, você precisa se conhecer e se aceitar. Do jeitinho que você é, do jeitinho que Deus te fez. Ou troque o nome que não fizer sentido para vocês, tá? Aceitar. Porque, ora, pois, né? Eu creio em Deus. Se Deus é perfeito em tudo que faz, por que ele me faria imperfeita? Justo você, Deus foi falhar? Bom, aí é duvidar de Deus, né? Tá? Autoestima consiste em gostar de si mesma, de se apreciar, de valorizar, de honrar a si mesma, honrar sua história. E isso leva ao amor próprio. E amor próprio não tem a ver, olha isso, gente, e amor próprio não tem a ver em como você se vê. Isso é autoimagem. Amor próprio não tem a ver com quanto você se sente capaz. Isso é autoconfiança. Amor próprio tem a ver com a forma como você se trata, como você se aceita. Claro que embaixo da autoestima nós temos o amor próprio, a autoconfiança e a autoimagem. Tudo compõe a autoestima, mas é bom vocês entenderem, porque assim, eu conheço muita gente que tem amor próprio, mas um problema com o seu peso, com a sua imagem, com uma cicatriz que é terrível. Eu conheço muita gente, e vocês também conhecem, que tem uma autoimagem super bem resolvida, bonitona, gostosona, tá cheio de atriz, de modelos assim, mas a autoestima desse tamanhinho. Mulheres que não conseguem se respeitar, mulheres que têm dificuldade de amar, de ser amada, etc e tal. Tá? Então, você pode sim considerar que a sua autoestima está muito bem, obrigada, em algum âmbito, mas identifica nos outros, né? Analisa os outros e trabalha isso, porque uma hora isso vai te trazer consequência. A conta chega. Tá? Tá tudo bem até aqui? Estou sendo bem clara, estou sendo didática, tá? Bom, amar é um estilo de vida. Não é uma obrigação. Ninguém obriga alguém a se amar, a cuidar da sua autoestima. Se alguém falar para mim, eu quero dar um programa de autoestima para a minha irmã. Que legal, sensacional, linda a sua atitude, mas a sua irmã vai ter que aceitar. Ela vai conversar comigo e vai dizer, quero muito isso. Tá? A mudança, quando é por amor, é genuína. Então, se você quiser mudar a sua história porque você se ama, nossa, vai ser lindo esse processo. Eu mudo porque eu me amo e não porque eu me odeio, pela raiva. Então, por exemplo, um exemplo. Eu vou na academia a partir de agora, eu vou tirar essa gordura de mim. Eu não me aguento mais ver assim. Isso não funciona. Mas se você disser para você, eu vou na academia, eu vou na nutricionista, eu vou me cuidar porque eu me amo, você vai todo dia. Você vai por amor, não por obrigação e não pela raiva. Quer mudar o seu comportamento dentro da empresa e colocar um basta
né? Na comunicação agressiva do seu líder, né? Toma essa decisão por amor. Assim, eu vou me posicionar a partir de agora, porque eu amo, me respeito, e eu não permito mais isso. E não, agora ele vai ver, ele vai vir para mim, eu vou mandar uma nele. Não funciona. Você se agride ainda mais. Então, tem que ser por amor. Amor é você. Tá? Se você quer se amar, então comece a tratar como trata as pessoas que você ama. Né? Assim, é muito comum a gente ver as pessoas tratando os filhos, o cônjuge, né? Outras pessoas como verdadeiros cristais. E você está se tratando como um copo de plástico, como um copo de vidro. Aonde você coloca os copos de cristais na sua casa? Não é num lugar mais alto? Não dá para ver, mas eu tenho até uma cristaleira aqui, né? Quando você usa os copos de cristal? É qualquer momento, né? E o copo de vidro? E o copo de plástico? Você usa mais à vontade, se quebrar, quebrou. Como você está se tratando, né? Quem você coloca na cristaleira e onde você se coloca? Eu quero que você faça um exercício agora, bem rapidinho. Eu quero que você escreva aí no seu papel ou no chat, onde você quiser, 3 pessoas que você convive bastante, 3 pessoas importantes para você, e como você gostaria que essas pessoas te tratassem. O que está faltando? Talvez com mais respeito, com mais paciência, com mais empatia, com mais carinho, com mais amor, te ajudando mais, te ouvindo mais. Coloca aí, 3 pessoas. E como essas pessoas estão te tratando? O que você gostaria que essas pessoas, como você gostaria que essas pessoas te tratassem? O amor parte de dentro. O problema é que me ponho para baixo e outros me põem para cima. Pois é, mas nunca vai adiantar. Essa gangorra, Priscila, é exaustiva. E é exaustiva para as pessoas que te colocam para cima também, tá? Cansa. Então, e aí as pessoas acabam se afastando, porque por mais que elas dão para você, nunca é o suficiente, sabe? E isso tem uma origem, tá, gente? Essa coisa de não suficiência vem da nossa infância. Ninguém ensinou a gente a ser suficiente. Ninguém ensinou a gente a se amar. Ninguém ensinou. Sabe o que ensinaram pra gente? E é unânime. Que os outros têm que te amar. Seja boazinho. Seja obediente. Faz tudo direitinho. Fala baixo. Come de boca fechada. Se te oferecerem, não aceita. Te ensinaram a ser amada. Isso que é importante, que você tinha que fazer tudo para que o outro te aceitasse. E até hoje a gente está agindo assim. Até hoje você está agindo assim. E se anulando. Mas nós podemos mudar isso. E vocês podem mudar a vida dos seus filhos com relação a isso. Tá? Escreveram? Muito bem. Agora você vai fazer o seguinte. Risca o nome dessas pessoas. Risca. Risca. Risca mesmo, mas não deixa aparecer nenhuma perninha do A. Risca o nome dessas pessoas. Tira. Riscaram? Mas tira com gosto mesmo, tá? E escreve agora em cima o seu nome. Você está se dando isso que você espera do outro para você? A forma como você quer que as pessoas te tratassem, você se trata? Você se prioriza? Você se ama? Você se dá carinho? Você se dá atenção? Você atende às suas necessidades? Né? Bacana, né? Muito bem. Tá? Então, comece por você. Cara, é demais. Sabe o que acontece quando a gente se preenche da gente? Quando a gente começa a se amar? Gente, é uma liberdade. É uma liberdade que não tem nem, eu não consigo nem desenhar ela para vocês. Não consigo traduzir. Vocês têm que viver para crer. Bom, existe de fato uma mulher potente dentro de você.
você só precisa acessá-la. Você precisa acreditar que existe, porque senão quem é fraude aqui sou eu, tá? E eu não sou, entendeu? Eu tenho testemunhas aqui, tenho coaches, né? E uma poderosíssima que organizou esse evento, uma delas, né, Clara? Então, gente, eu não sou uma fraude, né? E esse método é comprovado. Então, apesar de tudo, você precisa se amar. Apesar da sua crise no casamento, apesar do seu desemprego, apesar da sua dificuldade financeira, apesar da falta de valorização e reconhecimento, apesar das contas, apesar da solidão, apesar da doença, você precisa se amar. O seu amor, ele tem que ser separado dos seus problemas. E quanto mais problemas você tem, mais você precisa se amar. Bom, vou revelar agora para vocês 3 grupos de mulheres com baixa autoconfiança no trabalho. Tem 3 grupos aqui, e talvez você se identifique com um deles, tá? Vamos lá. Respirem fundo e vamos ao primeiro. As desmotivadas, tá? Vamos lá. São aquelas que ficam no sonho, no âmbito do sonho, e não conseguem executar, não entram em ação. Estão sem ânimo, sem energia, sem disposição e procrastinam o que é importante. Os olhos não brilham mais. Gente, não é que a pessoa é desmotivada na vida, ela está desmotivada, tá? É a situação atual. Tem alguém assim? Já escreve aí para mim. Eu estou desmotivada sim. Os olhos não mais, não existe mais amor nem paixão pelo que fazem. Sabe, é um tormento ir trabalhar e não ver a hora de voltar, né? É um estado muito difícil, muito, é horrível, né? Se não confia em você, não há desmotivação. Se não há mais confiança naquilo que você faz, naquilo que você está executando, o que você pode fazer, você perde toda a desmotivação, toda a motivação, né? E aí você deixa a vida te levar, até a hora que alguém te demitir, ou até a hora que você não aguentar mais, né? Ou você adoecer, né? E as consequências disso, medo, incerteza, inferiorização, comparação, e pode levar a burnout, depressão e etc e tal. Renatinha está assim, Rê, você está aqui, meu amor. Ainda bem que você está em cuidados, né, minha flor? Está tudo bem. A Marcela escreveu, eu estou. Vamos conversar, Marcela. A Valéria, sim, né? Desmotivação. A Priscila escreveu, isso existe? O quê, Pri? O que existe? Se quiser abrir o áudio, pode abrir, tá? Eu amo o que faço, mas estou desmotivada. Porque tem a ver com o ambiente. Tem a ver com você. Entendeu? Tem a ver com você. E é tão legal a gente poder descobrir essas coisas, porque muitas vezes você precisa mudar o caminho. E outras vezes você só precisa mudar o jeito de caminhar. Sabe? Então é muito legal. Eu fico imaginando o sofrimento que vocês têm, né? Tem gente que tem muita dificuldade de levantar da cama. É muito sofrimento, é horrível viver assim. E tem tratamento. E não tem nem injeção. Ana, é triste, né? É aquela velha história para quem está com depressão e não consegue levantar da cama. É 1, 2, 3, vamos. Porque senão não vai. Ana, eu estou ficando triste, que a gente tem só uns minutinhos. Olha, ai, Jesus amado, que pena. delícia. Então, eu posso ir para o 2 e para o 3? Pode concluir, claro. Ai, que pena, gente. Eu nem percebi. Eu não percebo, gente, porque eu fico num flow aqui, né? Com as insatisfeitas. Quem são as insatisfeitas? Aquelas que fazem, se movimentam, mas não estão felizes. Elas nunca o que fazem e o que entregam está bom o suficiente. Elas se cobram, se criticam, têm uma sensação de que sempre está faltando algo. E, no fundo, também não confiam nelas. Então, elas estão satisfeitas, elas não, sabe? As pessoas até falam para elas, né, que está tudo bem, está tudo certo, mas elas não estão felizes, né?
elas não se sentem boas o suficiente. Alguém se vê assim? Insatisfeita? Não se acha bom o suficiente? Né? Ah lá, a Márcia, eu sempre acho que eu poderia ser melhor. Gente, isso tudo é baixa autoestima e baixa autoconfiança, tá? Outra coisa, a impostora é a terceira. Até faz, tá? Até faz, entrega, mas não se sente merecedora. Não se sente merecedora do sucesso, por mais que a elogiem e as oportunidades cheguem. Então, é aquela pessoa que se sabota. Ela mesmo dá um jeitinho de perder aquilo que ela conquistou. Uma promoção. Gente, ela olha a vaga de emprego do sonho dela. Ela fala para ela, não, mas eu não vou passar. Ela nem manda o currículo. Porque ela tem essa síndrome da impostora, né? Bom, se você se identificou com uma dessas três, um desses três grupos de mulheres, você realmente precisa cuidar disso agora. Não deixa isso se agravar. E assim, o mais legal é imaginar como vocês vão ficar depois que vocês tratarem tudo isso, né? Porque a autoestima realmente é um tratamento. Se você não se vê nesses três grupos, tá? Mas você acredita que está um pezinho ali, né? Ou que não tem realmente baixa autoestima, baixa autoconfiança, de toda forma, eu recomendo que você aprenda a blindar a sua autoestima. Qual é a diferença, né, de uma autoestima blindada e não blindada? Quando é que você tem ferramenta, você tem um método. Então, assim, os problemas vão continuar vindo para você. Vão continuar. Mas, assim, a diferença é que você não se esborracha, sabe? Você não se entrega, você não fica à mercê. Você tem ferramenta para usar e se levantar. Então, sabe aquela pessoa que quebrou um pé na bunda em 2020, né? Que depois de 17 anos e foi embora com a estagiária? Muito bem. Isso foi em junho de 2020, né? Em dezembro de 2020, estava noiva. Está aqui uma pessoa que sofreu agressão violenta, física e moral e moral na infância. Uma pessoa que foi diagnosticada com perfeccionismo compulsivo há 12 anos atrás. Uma pessoa que sofreu brutalmente de burnout e pré-infartou. Uma pessoa que viveu uma ilusão 17 anos casada. Uma pessoa que ressignificou as mais profundas feridas que eu conto ao longo, né, da nossa caminhada, né? E eu decidi me amar. Apesar de tudo, eu decidi me amar. É isso que eu desejo a vocês. Queria poder falar muito mais. E no nosso workshop que a Paula falou, eu vou trazer para vocês o que quer ver? Desculpa, já tô finalizando, Clara. Não, fica à vontade, Ana. Eu vou trazer para vocês as 6 armadilhas que alimentam a baixa autoconfiança e a baixa autoestima na sua carreira, tá? Armadilhas mesmo, é aqui que é o fio da meada. Se você conseguir trabalhar isso, eu tinha até a intenção de falar isso hoje, mas olha, não deu. Mas aí a gente fala no workshop, tá? Uma mulher de autoconfiança não negocia os seus sonhos. Ela negocia com os seus medos. Então, eu espero que vocês pensem nisso e caminhem daqui para frente como uma mulher que decidiu conseguir o que quer, né? Que está no comando, que é protagonista da sua própria história. Chega de dar o comando a outras pessoas. É isso. Muito obrigada e uau também. Que delícia, Ana, que delícia. Você completa, né? E aí eu me lembrei aqui com essa frase que diz: se eu digo que posso, verdadeiramente eu posso. Mas se eu digo que não posso, eu estou dando a minha sentença. Então, gente, assim, tudo isso está nas nossas mãos, não é? Lembra que eu disse? Nós dizemos, o cérebro joga para o subconsciente
e o meu comportamento muda. Então, que Exatamente. com todas essas falas maravilhosas que a Ana trouxe para nós, que a gente possa realmente afirmar todos os dias quando a gente se levantar e dizer para que nós mesmas possamos ouvir: eu posso. Eu posso construir a minha história, eu posso recomeçar, eu posso criar a minha trajetória, porque eu sou a protagonista de mim mesma. Não é assim? Então, que isso venha ficar gravado na nossa mente. Mas, Ana, eu gostaria de abrir para essas mulheres poderosas, mulheres absolutas, se elas têm alguma pergunta para fazer para você. Eu tenho certeza que tem várias, mas a gente consegue responder aí umas 2 perguntas, eu acho que vai ficar muito bacana e esclarecer até para as outras. Ai, eu vou amar. Perguntem, gente. Eu fiz uma pergunta no chat. Manda. Boa noite. Boa noite. Ô, Ana, você é maravilhosa, Ana. Eu te sigo, né? Eu participo do grupo do Conecta, mas olha, sensacional. Hoje eu vou dormir feliz. Que sonho, nossa. Que legal. Não, eu perguntei assim, quando a gente está confiante, que nem eu sou uma pessoa confiante, vai dar tudo certo, e de repente tudo muda, tudo paralisa. Isso é alguma coisa assim que acontece, que você citou ali? Autossabotagem, negligência, esqueci o nome que você tinha citado anteriormente. Pode ter sido autossabotagem. Assim, o medo, ele paralisa mesmo, né? Então, assim, o medo, tem gente que fica esperando o medo passar, né? Tô com medo, tô no cagaço, vou esperar o medo passar. O medo não passa, gente. É você que tem que passar pelo medo. Porque o medo é uma emoção vital. O medo é humano. Todo mundo vai sentir medo. E eu vou falar uma coisa para vocês. O medo é um amigo do bem, gente. Só que ninguém ensina a gente a lidar com medo, né? O medo é aquele cara, aquele amigo que fala assim, escuta, farol amarelo, para o carro. Uma pedra! E cuida, não vai naquela rua porque ali estão assaltando. Esse é o medo. Só que o que acontece? Como a gente não sabe ouvir o medo, a gente amarela, paralisa. Então, com medo de ir naquela rua, em vez de ele dar meia volta e ir para outra rua, ele paralisa. E aí o que acontece? É assaltado. Então, a falta de entendimento do que são emoções e o que essas emoções querem dizer para nós, né, nos paralisa sim. Os sabotadores, Márcia, eles também têm origem do medo e da sua história. É tudo para te proteger. É aquela voz que vai falar assim, não faz esse programa de autoestima, não, porque vai dar um trabalhão, você vai mexer umas feridas aí, sabe? E aí vai vir a outra voz, porque existem essas duas dentro de você, né? Que vai dizer, cara, coragem, sabe? Não é a ocasião, não é a situação, é a ocasião. Como é que é? Tem uma frase do Tony Robbins, tem até na minha apresentação, mas é que eu tirei. Não é a situação, é a ocasião, sabe? Vai lá e faz, entendeu? Tá com medo, vai com medo mesmo. A gente olha, a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Sabe quando o maior exemplo disso, que funciona muito bem, é quando vai acontecer alguma coisa com o teu filho. A gente não entra na frente para tomar uma ação, para proteger, mas a gente não faz isso com a gente, né? Então é isso. O medo paralisa sim, porque não é por ele, né? É porque a gente não sabe conversar, ouvir o que ele quer te dizer, ouve e fala assim, tá bom, já entendi, vou resolver. E entra em ação. Uau, é isso. Paralisar, não. Obrigada. Muito bem, Ana. Legal, gente. Tem mais alguma mulher que gostaria de perguntar alguma coisa para a Ana? Olha só a oportunidade. Ó, eu mandei aqui o questionário, gente. Respondam até amanhã para vocês se inscreverem no outro workshop, tá? Tá aí, ó, no link. Escrevam, tá? Preencham e dêem um feedback para mim, que é muito importante, tá? Muito bacana. Nenhuma outra pergunta? Ai, que... Nossa!
Então tá bom, gente. Foi Eu ótimo. tenho, Ana, eu acho que é bem bacana, é uma pergunta que tem até um texto bíblico que diz assim, aquele pois que se julga estar forte, cuidado para que não caia. Vamos supor que, porventura, a gente venha passar por uma situação turbulenta, uma ansiedade, uma depressão. Claro que a gente tem que se cuidar para não chegar nesse ponto, né? E eu gostaria que você dissesse para nós que, mesmo estando no auge de uma depressão, esta mulher ou esta pessoa ainda tem a possibilidade de se reerguer, de se levantar, né? E, de repente, de construir dentro dela o nome já diz, autoestima, que talvez ela nunca tivesse tido antes. Olha, eu não sou psicóloga, não sou clínica, né? Mas eu sou formada em inteligência emocional e a base da autoestima é a inteligência emocional. Primeiro que nós estamos vivendo a era das questões emocionais. Alguém que não tem ansiedade, que não tem alguma questão, né? É um caso raro, né? Então, eu mesma, né, pago hoje, não pago não, eu já fiz as pazes, eu tenho uma amiguinha nova na minha vida que chama fibromialgia, né? Que eu ganhei por consequência da minha vida, né? Não de quem eu sou hoje. Olha como a conta chega, né? Mas eu aceito ela e a gente está caminhando bem juntas, né? Recusar é muito ruim, aí é deixar o medo paralisar, né? Sempre dá para você caminhar um caminho de salvação, de esperança, sempre dá. Porque se a gente não acreditar mais nisso, que será de nós? Que será da humanidade, né? Então, eu acredito sim, e acredito que fazendo um trabalho profundo, sabe, bem sério, responsável, muito responsável, de autoestima, nesse caso com terapia, né? Tem várias técnicas, é possível. E quero dar um exemplo vivo para vocês. Conheço uma moça de 32 anos, acho que quase 32, que teve depressão desde a infância, depressão pós-luto, né? De uma pessoa que ela amava muito, o avô, desde os 5 anos com depressão. Ela cresceu com depressão, com vários diagnósticos, cada hora era um. Ela teve 3 tentativas de suicídio. Ela, por muitos anos da vida dela, ela não tinha rumo, não saía da cama. Muito desesperançada, não via futuro na vida dela, nunca achava que ela ia conseguir ter um relacionamento. Autoestima desse tamanho, né? Isso tem a ver com a história da mãe dela, muito a ver com a história da mãe dela, né? Porque a gente acaba repetindo padrões, né? E essa moça, ela teve diagnóstico de borderline, que é uma patologia bem complicada, e essa moça, ela foi diagnosticada ano passado com TDAH. Mas, se eu não me engano, em 2019, ela conseguiu se formar em psicologia, mesmo poucas pessoas acreditando nela, mas essa mãe acreditava. Poucas pessoas acreditando nela, ela se formou, ela começou a trabalhar com crianças especiais, ela casou ano passado, ela está grávida, ela está bem, mas o processo dela é contínuo, e essa pessoa é minha filha. Então, é possível sim. E a gente tem que acreditar nisso. Uau! Agora arrepiou, Ana, porque uma coisa é a gente trazer a nossa história, né? Partilhar a nossa dor. Outra coisa é quando a Ana traz essa questão de extensão para a nossa geração. Vejam, isso aconteceu. E a própria filha da Ana vivenciou todo esse cenário. Então, de fato uma experiência marcante para a gente de reconstrução, de lapidação
E essa, assim, essa melhora, essa busca por essa melhoria contínua. Tem uma frase de Alvin Toffler que eu gosto muito de citar, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe, gente, ler e escrever. A gente está na era da inteligência emocional, da humanização, mas é aquele que não sabe desconstruir, né, para reconstruir. Então, o que isso traz para nós? Que em muitas circunstâncias das nossas vidas, muitas coisas precisam ser desconstruídas. E a gente precisa aceitar essa desconstrução, não é, Ana? A gente precisa entender que é necessário essa demolição desta obra para que a gente possa assentar novos tijolos nos seus posicionamentos corretos. Porque daí a gente começa, eu não digo do zero, mas a gente começa da forma certa. Então, a gente está aqui com mulheres incríveis mesmo, que trazem para nós essa mentoria de mudança e de subtransformação. Ana, Grata, Carla, muito obrigada pela oportunidade, agradeço a Paula também, né, mais uma vez estando aqui, e vou estar sempre que me convidarem, né, como a Paula disse, estou sempre buscando novidade, né, e eu busco aquilo que as minhas clientes precisam, não aquilo que eu quero, né.